Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Milene Manfrinato e hoje, nesse dia frio, nós vamos tratar de um assunto quentíssimo, que está em volta do Estatuto da Pessoa Idosa. Nós vamos compreender um pouquinho dos dilemas sofridos pela população idosa, mas também dos seus inúmeros direitos advindos aí de várias leis existentes no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas para a gente compreender todos esses aspectos, é importante nós visualizarmos o número do crescimento demográfico composto por pessoas idosas. E uma pesquisa realizada em escala global mostra que o Canadá está em primeiro lugar dos países mundiais com a maior população composta por idosos, que tem em torno aí de 59% da sua população. Os Estados Unidos está em segundo lugar, com 52% de toda a sua população territorial composta por pessoas idosas. E o Brasil, ele se encontra na 15ª posição, alcançando um patamar aí de 12% da sua população composta por pessoas idosas. Outra pesquisa também, agora realizada em âmbito nacional, fez uma comparação entre os estados com a menor expectativa de vida e maior expectativa de vida. E o estado com a menor expectativa de vida é o Maranhão, com em torno aí de 70 anos. Ou seja, essa pesquisa ela vem mostrando que os idosos que vivem no Maranhão têm uma faixa etária aí de 70 anos que eles conseguem alcançar. E o estado com a maior taxa expectativa de vida é a Santa Catarina, chegando aí nos 79 anos. E o Paraná, ele ficou ali em torno de 72 anos. E é importante nós compreendermos a expectativa de vida do brasileiro, pois corresponde aí ao nosso futuro, nossa futura geração, como que vai ser composta, para a gente mudar alguns parâmetros sociais. E uma outra pesquisa, ela vem falando um pouquinho sobre o porquê desse envelhecimento populacional. Nós podemos elencar dois grandes requisitos aí que colaboram para o envelhecimento populacional. O primeiro deles é a queda de fecundidade. Se nós compararmos com a história lá da gênese da humanidade, com as famílias gregas, romanas, nós podemos perceber que essas famílias eram compostas por inúmeros filhos, porque a perpetuação da descendência era muito importante. Os núcleos familiares, eles prezavam pela quantidade de filhos, porque os filhos eles eram vistos como bênçãos. Então, quanto mais filhos você tinha, mais abençoado pela divindade você era. Hoje, nesse atual cenário contemporâneo que nós estamos vivendo no século XXI, esse aspecto, essa realidade muda totalmente. As pessoas, no máximo, aí fazem seu planejamento familiar para ter 2 filhos. E quando tem 3 filhos, já é considerado um pouquinho extrapolado os limites diante da sociedade aí para a quantidade de filhos que cada família tem. E o segundo aspecto que colabora aí para o envelhecimento populacional é os avanços tecnológicos, seja eles da tecnologia mesmo, que traz mais informações para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, os próprios avanços da medicina, que são capazes de solucionar algumas doenças que antes não tinham um remédio indicado, uma cura indicada e que hoje já tem, e colabora para que a sociedade ela viva mais e com qualidade. E é importante também a gente entender que a taxa de crescimento da população idosa, ela é maior que a taxa de nascimento de pessoas. Então, se a gente fazer uma comparação da taxa de idoso crescimento, nós temos aí em torno de 1,9%. E a de nascimento, ela está 1,17%. Ou seja, o crescimento da taxa, da escala de envelhecimento está maior, está acima da própria taxa de nascimento. Isso colabora aí, obviamente, para o nosso envelhecimento populacional. Mas quem é a pessoa idosa? Nós estamos falando aí de envelhecimento populacional, de taxas, tanto em âmbito internacional como nacional. Mas quem é essa pessoa idosa? Segundo a ONU, a pessoa idosa é aquela considerada com a idade de 60 anos acima. Ou seja, dos 60 anos para cima já entra dentro dos dados que mostram a realidade da pessoa idosa.
E é nesse contexto que nós precisamos visualizar o idoso como um sujeito de direito, uma pessoa vulnerável na nossa sociedade diante de todos os preconceitos em prol dessa figura, mas também um sujeito de direito com um estatuto próprio, específico, que vem tratando dos seus direitos assegurados tanto pela nossa Constituição Federal como por outras normas infraconstitucionais. E a norma aí mais importante, sem ser a Constituição Federal, que vem garantindo os direitos dos idosos, é a Lei 10.741 de 2003, que traz alguns direitos fundamentais do idoso, como o direito à vida, à liberdade, à proteção e à dignidade da pessoa humana, o direito a alimento, saúde, lazer, previdência, educação, assistência social, transporte, habitação. É um elenco de direitos enorme que o idoso tem no nosso contexto social e que muitas vezes não é respeitado. Nem sempre o nosso panorama apresenta essas flores. Muitas vezes essas flores vêm com alguns espinhos que fazem com que o preconceito contra o idoso se mostre aflorado na nossa sociedade. E diante dos preconceitos que a população idosa enfrenta na nossa sociedade, nós temos outros dois pontos de extrema importância e que nós precisamos ter atenção, que é os maus tratos e a questão da desigualdade, da desqualificação, do preconceito dentro do mercado de trabalho. Em 2017, só no primeiro semestre, 99 mil idosos perderam o emprego no Brasil. Isso porque as empresas dizem que as pessoas mais velhas elas não conseguem alcançar o desenvolvimento tecnológico e faz com que elas procurem pessoas mais jovens, mais aptas, segundo eles, para ocupar esses cargos de empregos aí na nossa sociedade, fazendo com que as pessoas idosas sejam dispensadas e, claro, obviamente, um preconceito enorme sendo empregado contra a figura do idoso. E o outro aspecto está dentro dos maus tratos, que pode ser de ordem psicológica, física e financeira. No patamar dos maus tratos contra o idoso, nós temos a violência psicológica, que alcança aí 37% de todas as denúncias realizadas contra maus tratos do idoso. Em segundo lugar, nós temos a violência financeira, alcançando em torno de 24%. O porquê disso? Porque muitos idosos perdem seus empregos, não possuem uma idade suficiente ou um tempo de contribuição para conseguir se aposentar e acaba ficando vulnerável financeiramente de suas famílias, precisando de todo o amparo para suas necessidades básicas do cotidiano, para sua sobrevivência. E algumas famílias veem um idoso como um encargo e acaba cometendo essa violência financeira. E nós também temos a violência física, que alcança aí 17% de todos os maus tratos realizados contra o idoso. Que daí a gente consegue citar vários aspectos, seja o abandono em asilos, abandono em hospital, a própria violência física de maus tratos mesmo, de bater no idoso, de não dar um alimento, fazer com que ele fique em estado de miserabilidade, estado de passar fome. São alguns aspectos aí que demonstram os maus tratos e a desigualdade no mercado de trabalho com a classe de idosos. Quanto à previdência social, nós temos alguns benefícios que podem aí colaborar para o futuro do idoso, que seria o LOAS, que é um benefício assistencial à pessoa idosa de baixa renda. No entanto, a gente pode perceber que esse benefício ele não é tão benefício assim, porque ele impõe que a pessoa viva em estado de miserabilidade e a renda familiar não possa ser superior que meio salário mínimo. Ou seja, a pessoa tem que estar passando fome, morando na rua para conseguir esse benefício. O que era para ser algo bom, benéfico para o idoso, acaba sendo algo impossível das pessoas idosas conseguirem. Uma pequena parcela da população idosa consegue esse benefício, porque na maioria das vezes a pessoa
idosa que não tem uma renda financeira, ela acaba indo morar com a sua família. E é claramente que um dos membros dessa família, com certeza, ganha mais que meio salário mínimo, o que impossibilita esse idoso de conseguir esse benefício assistencial da Previdência. Mas vamos falar de coisa boa, porque os idosos também têm alguns direitos que são efetivados. E entre uma das coisas super legais que eu não sabia e eu descobri com a pesquisa para esse seminário foi sobre a Universidade da Terceira Idade. Pois é, vocês acreditam que existem universidades destinadas apenas para pessoas idosas? E a primeira universidade instalada ao redor do mundo com esse objetivo foi em 1973 na França, e que eles alegavam usar o tempo ocioso, né, livre do idoso, para que ele pudesse aprender sobre cultura, sobre curiosidades, talentos artísticos e culinários. E continuando entre os direitos aí, as coisas boas que os idosos conseguiram adquirir em sociedade por meio das leis, o Estatuto do Idoso, que é a nossa Lei 10.741 de 2003, ela traz alguns requisitos aí super benéficos e importantes para o idoso, porque mesmo que nossa população seja composta aí pela maioria de pessoas idosas, a gente tem que levar em consideração que essas pessoas são vulneráveis e, em consideração às pessoas mais jovens, que possuem mais disponibilidade, mais preparo, talvez físico, vários outros fatores que colocam o próprio idoso em vulnerabilidade. E os direitos adquiridos legalmente são uma conquista muito grande. E entre eles nós podemos dizer o acesso prioritário ao SUS. A pessoa idosa, ela possui uma prioridade no atendimento. Então, se a gente chegar com uma pessoa na faixa etária que não seja idosa e uma pessoa idosa, com certeza a pessoa idosa, por meio desse benefício que o Estatuto do Idoso emprega, vai ser atendido de forma, em primeiro lugar, de forma mais rápida. A outra questão também é a tramitação de processos judiciais. O idoso, ele também tem prioridade em relação aos outros processos. Então, quando ele figura aí no polo passivo ou no polo ativo de um processo, é claramente evidenciado dentro dos processos judiciais que o idoso, ele vai ter uma mais agilidade na resolução do problema dele. Outro benefício que nós temos também são vagas de estacionamentos destinadas ao idoso, que geralmente estão próximas a estabelecimentos importantes como farmácias, supermercados, shoppings e outros estabelecimentos comerciais que o idoso precisa frequentar e que às vezes é difícil acesso uma vaga disponível. Então o Estatuto do Idoso, ele vem empregando aí a disponibilidade de vagas especiais para as pessoas idosas. Outro direito também que nós podemos evidenciar é a meia entrada. Nós sabemos que para algumas atrações artísticas, como cinema, teatro, shows, não é só o estudante com a sua carteirinha que consegue pagar a meia entrada. O idoso também tem esse direito. Um outro direito também super legal que viabiliza o direito de ir e vir do idoso é o próprio direito de isenção da taxa de pagamento de bilhetes para ônibus interestaduais, ou seja, um idoso que mora em São Paulo, que deseja vir para o Paraná, Santa Catarina, qualquer outro estado, ele consegue aí uma gratuidade na sua passagem de ônibus. E nós temos a questão do LOAS, que de certa forma pela lei traz que é um benefício, que é aquela questão que o idoso ele pode receber um salário mínimo de contraprestação aí para ele, para sua subsistência. No entanto, ele precisa provar a miserabilidade, que foi o que a gente já discutiu, que o que era para ser um direito acaba sendo algo discriminatório contra o próprio idoso. Então, a gente conseguiu perceber aí que os idosos é a grande maioria da nossa população, é o futuro da nossa população. Eles possuem direitos importantíssimos assegurados pela Constituição Federal, pelo Estatuto do Idoso,
por outras leis infraconstitucionais, que é a PNI, que é a Política Nacional do Idoso, pela Política Nacional da Saúde para o Idoso, pelo Plano de Ação Integral de Envelhecimento, várias leis importantes que asseguram direitos à pessoa idosa, mas nós também percebemos alguns preconceitos e alguns direitos que deixam de ser benéficos e passam a ser maléficos, em certa forma, contra o idoso. Eu espero ter colaborado e eu espero vocês na aula para a gente acalorar com alguns assuntos e algumas perguntas polêmicas em volta do tema de hoje.